Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre saberes, fazeres e prazeres. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Chega de zoeira, né? Chega de zoeira. Chega de... Vamos voltar para a bendita lista, a lista 2.0. Foi um tempo de muita zoeira. Agora é hora da gente voltar a falar sério. A lista do My Name is Earl, que é a lista que a gente redime nosso karma. Ai, que saudade do My... Você sabe que ontem, Alexandre, eu tava assistindo My Name is Earl. Aí sim. No YouTube tem lá o meu episódio favorito, que é o Bad Boys. What you gonna do? Que saudade. Olha, você que nunca assistiu, My Name is Earl era uma série do que? Anos 2000? Começo dos anos 2000? Não, acho que já é. Começo do ano 2000. Começo dos anos 2000. E é uma série que, olha, representa ali umas 4 pessoas que a gente conhece, não é, Alexandre? Era um tempo bom. Tem gente muito uma fã. fase. Marcou. Olha, quantas reuniões ruins que a gente conseguiu atravessar com My Name is Earl, hein? Mas, Alexandre, revela o quanto a gente tá velho. My Name is Earl e Netbooks. Netbook. Procura nos fóruns. Ai, meu... Nossa, ninguém vai entender do que se trata. Mas que tempo, tempo, hein, Alexandre? Uma piada interna. Mas interníssima, né? É a vesícula biliar contando pro pâncreas, de tão interna que é, né? Intestina total. Nossa, e Bible... Como era? Bible Fight? Era Bible Fight. Pessoal, na verdade isso eram séries, jogos e equipamentos que a gente tinha para atravessar, às vezes, reuniões chatíssimas que aconteciam dentro do seminário. E assim sobrevivemos. Com My Name is Earl, Darnell e Randy e Companhia Ilimitada, né? Tá bom, chega de nostalgia. Olha, quem quiser me dar os box do My Name is Earl, Avenida Nazaré, número 993 Ipiranga. Eu fico feliz. Ou CDs gravados, RMVB legendado. Caraca, eu acho que Lembra? Eu tenho isso, hein, Pedro? Você tem, Alexandre? Eu acho que eu tenho esse RMVB. Legendado. Com a legenda embutida. Em subs. É, lógico. Em subs. Baixadas no Orkut, lembra? Total. Comunidade My Name is Earl, já saiu o arquivo no Rapid Share. Nossa, cara. Cara, você tá falando um monte de coisa aí que o pessoal sequer imagina o que seja. Não sabe. Você que assistiu Capitã Marvel, talvez tenha experimentado um pouco do que foi a vida da gente que é velhinho. Você assistiu Capitã Marvel, Alexandre? Ah, não. Ainda Rapaz, olha, é legal o filme. Assim, é o Marvelzão básico, eu acho que tem algum problema de direção, eu acho. Mas só de ver que as minas estão gostando pra caramba. E elas enxergam coisas... De novo, é aquela velha história. Elas enxergam coisas que, pra mim, tipo, falei... é só uma cena... batida. Não, Pedro, ali, ó, meu, aquela cena ali, aquela hora quando acontece aquilo... Nossa, eu chorei de emoção. Eu falei, nossa, é muito diferente, né? E então, já dá pra ver a fase 4 se desenhando aí, Pedro? Não. Ainda não. tá dentro do quadradinho da... Não. Foi um filme meramente introdutório, tanto que foi nos anos 90. Pra tristeza da galera que falou que quem não lacra não lucra, a mulher Capitã Marvel, eu ia falar Mulher Marvel, a Capitã Marvel tá arrecadando muito, mas o que eu acho legal, verdade mesmo, isso mostra como a gente não compreende este universo. É que as mulheres estão gostando muito. E há alguns detalhes que valem a pena. E eu ouvi e achei bacana, é verdade. Ela não usa roupa colante. Sim, é um macacão, né? É um macacão. Ela não é um mulherão que nem a Gal Gadot, a Mulher Maravilha. E eu cheguei a comentar com a Carol que fez o programa. Eu falei, mas a Capitã Marvel não ganhou do carisma da Mulher Maravilha. Mas aí eu ouvi as mulheres falando, mas o legal é exatamente isso, que ela não é um mulherão. Ela é uma mina normal. É uma mina que usa boné. Uma mina que usa boné, macacão, sem roupa colante. Tá aí, Capitã Marvel. Eu vou ver de novo, tentar ver essas perspectivas, mas de novo, eu não sou mulher. E aí, pra mim... é um universo bem diferente, né? Alexandre, 5 minutos de enrolação. Ô Pedro, já que a gente enrolou, acho que ainda é digno de nota que o físico Marcelo Gleiser
É. Aqui o brasileiro, que eu, sinceramente, gosto bastante. Já li algumas coisas. Ultimamente, nem tanto, mas ele tinha uma coluna na Folha que eu não perdia no domingo. E ele ganhou um prêmio, o prêmio Templeton, que é considerado o Nobel da espiritualidade. Olha aí. E é por causa da sua divulgação científica que alia exatamente ciência e espiritualidade. Então, parabéns aí, um beijo pro Marcelo Gleiser. Um beijo, até porque ele... Não, mas olha, eu acho que a gente... E é bem, assim, oportuno que você faça isso, porque o nosso primeiro programa número 1, quando a gente ainda usava fones ruinzinhos... E microfones piores. Microfones piores. E, cara, esses dias eu tava ouvindo como a gente mudou, né? Como a gente vai mudando. Também a linguagem vai mudando tudo. Mas o nosso primeiro programa teve como texto introdutório um texto do Marcelo Gleiser. Pois é. Eu acho que vale a pena fazer esse link, é oportuno mesmo que se fale. E é um brasileiro, né? Que escreve bonito, escreve bem. O cara é bom. É reconhecido internacionalmente. Muito. E muito. que mostra um pouco como dá pra você juntar, né, o papo da ciência com o papo transcendental. Isso é bom demais. Pra nós isso nunca foi problema, né, Pedro? Sim. A gente tá aí, tentando e errando todo o programa, mas tá tentando. E saber que tem um Marcelo Gleiser aí que nos inspira é importante. Não, o cara é muito bom de fato. Alexandre, quase 10 minutos e nada de jogo ainda. Vamos pra frente, então. Olha, a gente sabe que o cabo enrola quando é da responsabilidade dele essa tarefa. Nada. Qual é o jogo hoje, menino? Olha, Pedro, eu vou inventar um jogo novo, inédito, que ninguém nunca viu na vida, esse jogo. Pra falar a verdade, eu me inspirei um pouco naquele jogo chamado Qual é a Música, do Silvio Santos. Oi. Mas ele vai chamar de Batuntes. Batuntes? Pensei de chamar de Ding Dong, mas eu falei, não, esse nome é meio caído, eu vou chamar de Batuntes. Eu sei que tem Ding Dong, mas não faço ideia do que se trata. Eu vejo lá no Twitter todo domingo, mas não sei nem o que é. Então vamos chamar de Batuntes, que você não perde nada. Batuntes, vamos lá. Que consiste em eu colocar uma música aqui e o Pedro vai ter que adivinhar que música que é essa. Tá, você põe aí no seu, porque o meu, Isso. Se eu ocupar a internet com qualquer outra coisa, a gente não grava. Tá bom, então vamos lá. Primeira música, me diga qual é, Pedro. Você vai ter que tocar durante um tempo? Vou tocar durante um tempo. E eu tenho que dizer? Você tem que dizer valendo 10 paçocas. 10 paçocas, vamos lá. Vamos lá, então vai. Solta. Maestro Zezinho. Raul Seixas, Raul Seixas, eu não sei se eu nasci há 10 mil anos atrás ou Guita. Vai, decide. Guita. Certa resposta. Aê! Eu sou o Giliard desse jogo, cara. 7 semanas, você vai ver. Canta aí um pedaço de... Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Você sabe que, um detalhe, um dia um Hare Krishna conseguiu vender pra mim lá na Praça Ramos, quando eu era office boy, o Bhagavad Gita por 10 passes de ônibus. E eu comprei. Caramba, que negócio da China. Negócio da China. E sabe o que era legal? As ilustras do Bhagavad Gita. Porque as ilustrações dos Testemunhas de Jeová 3.0 com a lisergia e tudo mais, né? E agora você falou de Hare Krishna, eu lembrei que quando eu estudava na Gregoriana, na hora que eu passava na frente da Fontana de Trevi, 3 horas da tarde, tinha uma turma de Hare Krishna passando ali na mesma hora, tocando e dançando. Hare Krishna, Hare Krishna, E Krishna. Pedro, eu confesso pra você que teve um dia que eu saí tão feliz da sala, da aula, que eu dancei. Gregoriana? Você dançou junto. Que eu dancei junto com os Hare Krishna na frente da Fontana de Trevi. Ai, que bonito. Depois comprou um bonequinho na Bartolucci. Então, mas aí eu ia falar, eu tava falando do Bhagavad Gita. Bom, eu toquei numa banda cujo vocalista é Krishna, é um Brahmani. Abraço, Mahesh, que com certeza não perde o tempo dele ouvindo isso. Legal. Mas abraço, né? E os caras me venderam, e aí quando eu li
lá tava lendo Bhagavad Gita e tal, eu vejo a transcrição, eu sou a luz das estrelas e tudo. Eu falei, olha, da onde é que o Raul Seixas que tirou? Por isso chama Gita também, sim, né? Sim. Pois eu devo ter esse Bhagavad Gita em casa, nem sei onde é que tá. Legal. Mas as ilustra louca. Mais uma. Vou botar uma música que provavelmente não vai ser tão... Não vai gerar filosofia. Não, mas eu vou tentar colocar uma pra você não adivinhar. Tá, mas esse é o sentido do jogo? Vamos lá. Vai. Opa. Cinco quilos de introdução. Tá parecendo música do Pantanal. Não faço a menor ideia. Não sei. Ivan Lins. É do Ivan Lins. Porque tem melodia de que é o Ivan Lins. Olha, é o Ivan Lins? Parece, mas não é. Ó, começou agora a introduçãozinha da melodia que segue a letra. Você não matou? Não. Não é o Ivan Lins? Não. É o Djavan, então. É o Giliard. Cinco paçocas você ganhou. É o Djavan? É. Nossa, mano do céu. Isso já é um milagre, porque, cara, eu chutei e fiz o gol. Que impossível isso. Eu não sei nenhuma música do Djavan. É Meu Bem Querer. Tirando um amor... Meu Bem Querer, Segredo é Sagrado. Olha aí, ó. Põe aí que eu vou cantar. Segredo é sagrado, tá sacramentado no meu coração. É isso? Tá bom, é isso aí. Então eu ganho 10 porque eu fiz o karaokê. Vai, mais uma. Mico. Vai, a última, hein? A última pra gente cuidar da vida. Vai. Essa eu duvido você acertar. Vai. Saxofone. É um sambinha. Olha, é bem chiclete essa música. Mas só... Já começou a letra? Não, ainda não. Vai. Ó. Agora começou. Qual? Isso não é um samba, isso é um forró. É algo parecido. É os aviões do forró, como é forró saborear, essas coisas aí. Não. É Joelma. É uma rocha. Eu acho que é a rocha que fala. Pera, não. Eu tô por fora dos Arrocha porque eu não moro mais no Heliópolis. Antes eu sabia todos. Ó, não sei. Colocar mais um pedacinho aqui, ó. Vai. Ó. O nome dela é Jennifer. Alexandre. Conheci ela no Tinder. Eu não sei. Isso aí, pelo amor de Deus. Deus me livre. Chega, Alexandre, vamos pro tema, vai. Mas essa música toca tanto aqui, Pedro. Aí toca. Aqui não ouço mais. Aqui, onde eu moro hoje, é o som dos papagaios do Padre Chico, das ambulâncias, do alarme do Padre Chico que dispara 2 da manhã e a rua. É o que eu escuto. Só. Eu não tenho mais a trilha. Eu estou por fora da cultura popular brasileira. Eu já não sei mais. O povo escuta tanto essa música da Jennifer aqui no Madalena que eu vou confessar pra você que isso entranhou no meu cérebro de um jeito que você pôs até pra eu ouvir, né? Tô atendendo o telefone cantando. O nome dela é Jennifer. Vou comprar pão no mercado. Eu falo, me dá 10 pãozinhos, o nome dela é Jennifer. Você sabe que aqui na paróquia tem um casal que se conheceu pelo Tinder. E aí, de vida de fé e tudo mais, bonito de ver. E deu certo. Tá casadaços lá, amarradões. Olha só, e na letra, o Gabriel, que é o vocalista, ele fala que quer namorar com a Jennifer. Olha aí. Só que ela é da zoeira. Ela é da zoeira. É.
Mas é a vida, né? Não dá pra gente ter tudo o que a gente quer. Mas vai dando match aí que uma hora aparece, né? Eu não sei, Alexandre. Eu não faço ideia de como é que funciona o Tinder, meu irmão. Vamos pro tema, Alexandre. Chega de enrolação. A Revolução Francesa, aos olhos dos idealistas alemães, instituindo pelo sistema econômico e político da classe média, mas, ao emancipar o indivíduo como senhor autoconfiante de sua vida, completaram o que a reforma alemã havia começado. A situação do homem no mundo, seu trabalho e lazer, deveriam, doravante, depender de sua própria atividade racional livre e não de qualquer autoridade externa. O homem superara o longo período de imaturidade durante o qual fora oprimido por esmagadoras forças naturais e sociais e se tornara o sujeito autônomo de seu próprio desenvolvimento. Daí em diante, a luta contra a natureza e contra a organização social deveria ser orientada por seu próprio progresso no conhecimento. O mundo deveria tornar-se uma ordem de razão. Tá aí, acabou a zoeira e o texto foi de Herbert Marcuse. O Marcuse, como é que fala, Alexandre? Marcuse. Razão e Revolução, Hegel e o Advento da Teoria Social. Eu vou falar aqui Hegel, que é o nome certo, antes eu pronunciava Hegel, que eu acho muito mais bonito. Eu acho bonito também, acho válido. Não é um nome para dar para filho? Hegel, vem comer, menino. Se você estivesse em Portugal, falar Hegel não seria problema nenhum. Não é? Eu acho isso o máximo lá. A gente não, fica aí. Falando em português, é base para os Estados Unidos, é fogo, viu? Mas tá bom. Alexandre, saberes, fazeres e prazeres. Por que você propôs esse tema? Porque, Pedro, nós às vezes precisamos lembrar que além daquilo que nós queremos ser, existe todo um peso da sociedade que nos pede para nos inserir dentro dela, né? Uhum. É como alguém que tem uma função social. Sim. E o texto do Marcuse nos lembra isso, que isso começa ali na Revolução Francesa, né? Na verdade, ele fala que começa lá na Reforma Protestante e é consolidada na Revolução Francesa. Sim. Que é como se a sociedade moderna ela te desse essa possibilidade de ser livre de fato, coisa que antes não era possível. Só que quando você olha o passar do tempo, não é que você tem essa liberdade toda que foi aventada aí pelos humanistas, iluministas e todo esse povo aí. Esses istas. Que veio na sociedade moderna aí, na chamada modernidade. Né? Na verdade, teoricamente, nós deveríamos ter um fazer, né? Ou seja, uma ocupação que seria guiada pelo nosso prazer, né? Por um certo fruir, mas ao mesmo tempo pelo nosso saber, aquilo que nós, enquanto ser humano, chegamos à conclusão de que, olha, isso daqui dá pra mim. Com as minhas qualidades, eu consigo fazer isso bem, vou me esmerar, vou estudar para ser o melhor que eu faço aqui. Nessa conjunção entre aquilo que eu tenho como, digamos, qualidades, né, e aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me proporciona uma certa satisfação. Né? Mas o texto fala de uma nova liberdade, não é? É isso? Sim. Sim. E aí você fala, bom, é uma liberdade ou não? Eu acho que não é, no fim das contas. Porque existe hoje, dentro desse saber, fazer e prazer, quase um sistema escravagista, na minha opinião. É aquela história do... Agora, pronto, porque eu estou estudando Foucault, vem esse cara na cabeça agora, né? Mas ele fala lá do poder do pastorado. É o saber. Hã? É o saber aí, É o saber. Mas ele vai falando do poder do pastorado, mas o que me interessa falar aqui é que ele diz assim, olha, esse tipo de jeito de governar,
Porque acho que é governamentalidade. Esse é o termo certo. Boa. Esse tipo de sistema de governo, ele encontra dentro dele resistências ou contra-condutas, é o que ele chama. E dentro desse sistema, é engraçado que ele vai combater isso que é esse modo de conduzir, ou seja, vai lutar por uma maior liberdade, mas como lá na frente o próprio sistema adota aquilo que antes era motivo de destruí-lo, como mecanismo para continuar mantendo o sistema de poder. Me faça explicar. Esse advento da técnica, ou esse advento de uma certa independência diante do domínio da técnica, ele pode parecer um grito de liberdade. Mas, na verdade, o próprio sistema acaba adotando isso como um modo de escravizar. Agora, fecho o parêntese, não é? Por exemplo, uma empresa, ela vai dizer assim, olha, eu só vou contratar agora funcionários que tenham pós-graduação. E ela vai deixar de lado todo mundo que sabe alguma coisa, que tem um saber orgânico, porque ela precisa de um diploma, porque ela precisa de uma certificação universitária, uma certificação acadêmica. Entende o que eu estou dizendo? Aquilo que antes foi grito de liberdade, hoje se torna ferramenta de escravização. Isso no mercado de trabalho é evidente, não? Você bota Nossa, Alexandre, eu fui agora, hein? O que essas aulas de filosofia não estão fazendo comigo? Ai, eu tenho que largar isso já. Vai ler quadrinhos. Vai ler quadrinho é melhor, eu acho também. Mas aí você vai ler quadrinho, você lê Mafalda e lasca tudo. Mas eu concordo, Pedro. Quando o Marcuse fala, parece que ele tá falando assim, olha, tá vendo? Antes nós éramos como ratinhos numa... Sabe aquelas rodas? Sim. Né? Não, a gente tava naquela roda só, a rodinha sabe? do rato. Aí fala, não, agora você tá livre. Só que aí quando você vai ver, não é que você foi posto livre, você foi posto no labirinto, exatamente. É fato. E aí chegam pra você e falam assim, né? Quando você tá lá no tempo de formação. Já começa por essa questão da escola básica, né? Sim. Porque seus pais te colocam na escola básica falando assim, você tem que estudar pra ser alguém na vida. Pra ter leitura. Pra ter leitura, pra poder ter um bom emprego. Ô, Alexandre, eu vou fazer um parêntese. O meu vô, o seu Ursulino, que na família é conhecido como um homem muito bravo, colocou uma tia minha na escolinha, né? Na escola, primeiro ano ali, alguma coisa assim, lá no Pernambuco. E a professora ensinou ela o quê? A desenhar, a ter ali alguma destreza com a caneta. E aí, primeiro dia de aula, volta a minha tia desenhando pote, essas coisas. Pois o meu vô, segundo a minha mãe contava, foi lá na escola e falou, eu por acaso coloquei minha filha na escola para ser loiceira, para vender loiça, para fazer loiça. Não é isso, eu tenho que colocar para ter leitura, não é um desenvolvimento pessoal, não é um desenvolvimento humano, nada disso. É para ter a tecné, para ter a tecnologia, né? Mas é perfeito. Aí quando você chega ali no final do ensino médio, alguém chega para você e fala... Agora você tem que escolher uma profissão. Agora você tem que se especializar porque você vai ter que ter uma habilidade tal, se você vai ser loiceira ou você vai ser engenheira e assim por diante. Sim. E aí corre-se o risco, inclusive, de você falar assim, eu vou fazer essa profissão porque essa dá mais dinheiro. Ou... porque essa daqui eu vou poder ser empregado mais facilmente. Isso acontece muito hoje, né? É o bendito do labirinto do rato, né? Sim. Porque há uma pressão da sociedade, dos pais, também daquilo que é mesmo um conflito de gerações, de que entrar na faculdade é você, de fato, gastar o seu tempo naquilo que vai te dar algum retorno financeiro para que depois você consiga viver ali o seu projeto pessoal, a sua realização pessoal, trabalhar com aquilo que dá satisfação, prazer. A gente vai chegar nisso daqui a pouco também. Mas, e eu vejo muita gente, eu não sei você, mas eu lembro, por exemplo, o meu primeiro curso universitário começou com 4 turmas cheias e terminou com 2 turmas assim, divididinhas, porque todo mundo percebe que não é aquilo, que não é o que se quer, porque sempre vai haver também essa tensão entre o ganhar dinheiro, que vai dar dinheiro, e também aquilo que pode ser prazeroso. Mas tem muita escolha pautada por isso, né? E todo mundo não é a Betina, né? Que com R$ 1.500 transformou isso em 1 milhão, como diz lá.
Pelo menos alguém tá ganhando com esses vídeos da Betina. O AdSense. Mas essa discussão é pertinente também quando você olha para essas reformas trabalhistas, né? Sim. E o pessoal fala assim, não, porque agora você pode chegar no Platão. Quem dera poder chegar no Platão, né? Aliás, os relacionamentos patronais serão platônicos, viu? Platônicos, total. Você vai poder chegar no Pratão, ou não, errei patrão. Ainda. No patrão. Pedir um pratão. Pedir um pratão, olha, tendo um pratão pra mim é o suficiente. Sim. Porque está por trás essa ideia de que o liberalismo ele vai te dar esse poder de barganha tal que você simplesmente, porque tem o conhecimento, porque você é expert numa situação, num certo fazer, você pode chegar para qualquer pessoa e falar, olha, eu sou o top aqui nisso, né? Eu sou o e bonzão. Isso vai ser o suficiente para você ganhar o quanto você quiser, porque você é especialista nisso que você faz. Abraça. Mas, na verdade, não sei, né? Ao meu ver, isso é uma ilusão tremenda. Sim, sem dúvidas. Porque, de fato, na vida real, o patrão vai falar assim, então, mano, você pode ser o cara que pode fazer e é bom, mas eu contrato um que faz ali 70%, 80% do que você faz. Há uma hiperexploração do mercado de trabalho. A galera fala... assim, isso me deixa triste no mercado de trabalho hoje em dia. É que a gente tá meio fora, né? Porque tá na academia. Sim. E tudo mais, e vida pastoral, mas ainda assim, vida de empresa, sabe? 9 às 18. Cara, duvido a galera que trabalha de fato das 9 às 18. Quem trabalha em ramo de publicidade, em outros ramos, a galera estica horas, fora a qualidade de vida de sair de casa, pegar transporte público e tudo mais. Há uma romantização dessa liberdade do mercado de trabalho que é uma baita de uma mentira. E a galera vai vendendo isso como se fosse verdade, vai vendendo como ilusão. E quem não consegue se enquadrar nisso, ou quem entra nessa dinâmica vai falar, não, eu tenho que entrar porque de fato essa é a realidade. E não é. De novo, é transformar aquilo que seria um grito de liberdade em um cabresto. É transformar aquilo que poderia ser um jeito com o qual a gente diria, olha, agora eu posso fazer o que eu quero, em um novo cabresto, é um novo labirinto, só isso, sai da roda, vai para um labirinto menor, depois vai para um labirinto maior, mas não sai disso, porque o sistema te coloca assim, né? E faz parte do mecanismo do sistema esse te dar essa ilusão de que você vai conseguir ter esse poder de barganha. Sim. Porque você pensa assim, antes de ser padre, antes de ser professor, eu era eletricista, né? A minha primeira formação. Aí, digamos que eu sou o melhor eletricista da praça, né? Sim. Eu, na eletricidade de manutenção, eu não tenho melhor no mercado do que eu. E aí eu chego... Top é o LinkedIn Gold. Aí eu chego lá pro cara da empresa e falo assim, olha, eu sou o melhor. Aí ele pode até olhar pra mim e vai falar assim, tá bom, você é o melhor, tudo bem, mas eu só preciso de você quando a máquina quebrar. Sim. Né? PJ. E aí, mesmo que eu provasse o meu talento e a minha expertise, eu ainda estaria sujeito àquilo que ele convencionaria como, é isso aqui que eu quero de você. E aí que entra essa questão de que adianta você ser o melhor, de você ter o melhor conhecimento, que você tenha a melhor qualificação, que você seja o melhor naquilo que você faz, sendo que no fim das contas, aquilo que você faz, ela tá dentro de uma certa estrutura de emprego onde o seu melhor não vai ser valorizado. Porque o cara não vai querer contratar o melhor e ele também não vai querer... também é a microfísica do poder, né? Olha aí de novo o Foucault entrando. Né? Mas o cara não vai querer se sujeitar à pressão de empregado.
Né? Sim. Ele não vai querer se sujeitar à pressão gerada por um funcionário, por um prestador de serviço. Essa lógica, as pessoas, isso, o que me entristece é isso. É olhar de um ponto de vista muito romantizado e se esquecer que no real não existe isso. Não existe isso. Às vezes, até gente, por exemplo, eu já vi cristão de lugar muito abastado ter que ser recordado de que precisa tratar bem quem é funcionário. Ora, se há essa preocupação de precisar lembrar que precisa tratar bem esses, o que dirá daqueles que não têm ética cristã, que não tem ali um código, uma conduta moral cristã de jeito nenhum? E aí, uma outra armadilha desse tipo de pensamento é que, assim, tá bom, você terminou a graduação, Pedro, que não é uma coisa fácil no Brasil, né? Há algum tempo atrás era pior ainda. Né? Assim, era até inimaginável. Eu lembro que quando eu fiz o curso de eletricista, eu tinha claro na minha cabeça que nem tão cedo eu ia fazer uma faculdade. Né? Pois é. E aí, hoje você termina a sua graduação, aí o mercado vem e te fala assim, não, mas a graduação é pouco ainda, aquilo que você falava no começo. Aí você precisa ter o curso de inglês, você tem que fazer a pós, você tem que fazer um intercâmbio fora, você tem que ter o MBA e assim por diante. E sempre essa régua vai aumentando. Não porque você vai fazer algo que você precisa dessa super capacitação, mas é porque eles vão criando os cortes, né, as linhas de corte para poder peneirar ali o pessoal e no fim dizer, olha, esse daqui é o melhor que eu consigo com o menor custo. Mas exatamente, é criar olha, não há outro pensamento e infelizmente é a verdade. Porque eu vejo, não é que eu tô contra o academicismo, nada disso, mas há muita gente aí que não tem e não precisa de um diploma, não precisa de um nível superior e que pode desempenhar e desempenha muito bem em empresas, em outras realidades. A gente tinha um professor, lembra o Vitório Cipriani? Que ninguém sabia no que foi formado, ninguém sabia de onde esse cara vinha. Sabia assim, né, de que vida religiosa ele tinha e tudo, mas era um cara que dava um banho em todos os biblistas, lembra aqui? Sim. Lia a Bíblia em grego ao vivo ali, lia em hebraico ali ao vivo, sim, e que não tinha nenhuma titulação. E aí nessas viradas acadêmicas, nessas exigências, ele acabou dançando, não é? Justamente porque ele não tinha a titulação. Mas tinha o tal do notório saber. É uma pena, mas eu enxergo também desse jeito. Pessoal, a questão não é ir contra aquilo que é o saber, a busca do saber, a pesquisa, nada disso. Até porque tanto o Alexandre já e eu estou em busca de uma titulação. A questão não é exatamente essa, mas como se utiliza desses mecanismos para se criar, como o Alexandre mesmo disse, filtros para que você possa exigir mais e, lógico, consequentemente, pagar menos ou criar um maior poder de barganha e dizer, olha, tá bom, você chegou aqui, é o que eu posso, porque você reduz bastante, mas não é porque você reduz bastante que você vai pagar mais, muito pelo contrário, você vai falar, são poucos, então é o que eu tenho para pagar. É um mecanismo bem perverso, né? E eu acho que o que a gente tem que tirar dessa reflexão é onde nós estamos empenhando a nossa capacidade intelectual, sabe, Pedro? Porque às vezes a gente se submete a esse jogo do mercado e nem cria uma expertise verdadeira, né? Porque a gente às vezes nem tá tão interessado assim, tá mais interessado nesse novo budget para conseguir dar um salto a mais, né, na carreira do ponto de vista de diplomação e tal, mas a gente está empenhando de fato o nosso intelecto. Nós estamos, de fato, empenhando a nossa capacidade intelectual naquilo que vai me levar a uma mudança mesmo, não só em termos profissionais, mas também humana, que eu acho que esse mudança é o ponto. De sociedade, né? Exato. Sim. Então, eu acho... como produção teológica, produção de conhecimento, pesquisa, essas coisas, que é o jeito que um acadêmico pode mostrar que produz. Mas não vira simplesmente técnica, né? Sim, e às vezes a gente, porque entra nesse jogo perverso, pensa assim, bom, agora eu tô me formando aqui em medicina, então eu não posso estudar nada de humanas, né? Eu não posso crescer numa área que
pra mim é interessante, mas que não é minha área profissional. Sim. E aí, claro... Eu não posso fazer filosofia, por exemplo. Não posso fazer filosofia. Aí, se você for pela lógica do mercado, não pode. Porque é um tempo precioso para você brigar no mercado. Mas e do ponto de vista daquilo que você é, daquilo que você tem como anseio mesmo enquanto pessoa? Será que você pode deixar isso de lado? Pois é. São questões que não só envolvem jovens que estão prestes a entrar na vida de vestibulandos e acadêmicos, mas é de quem está também na academia e na vida profissional hoje. Sobre isso e muito mais, depois de uma palavra dos nossos despatrocinadores. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão, então. E o necessário pra viver você terá. Você terá. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau, que só pensa em picar. Ele vai se dar mal pra se alimentar. Não pique a pera no pé, pois pera picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar o pé, você vai mal. Não pique essa pera como um pica-pau. E o necessário pra viver você terá. Você terá. Quando aprender a viver assim, vivendo assim, vai ser melhor, porque você verá que o necessário, então você terá. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Nós estamos falando hoje sobre saberes, prazeres e fazeres, não necessariamente nessa mesma ordem. E nós falamos bastante aí dessa questão do saber, como entra como uma moeda no mercado. Mas, Pedro, tem o outro lado também do prazer, né? Sim. Hoje mesmo, as coisas são providenciais. Hoje mesmo, numa aula de ética, né, ali tem um grupo de discussão de ética, e alguém falava assim, sobre aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá felicidade, né? E o André Bocato, que é aí um grande pregador, um grande da Ordem dos Pregadores Dominicanos, brincou, né? Mas aí, te faz feliz ser isso, né? E ele foi elencando ali as minhas funções e tudo mais. E eu dizia, não, me faz feliz ser padre. Isso me faz feliz. As outras questões não me fazem tão feliz quanto eu gostaria, mas são contingências daquilo do qual eu me propus fazer. Porque há uma falsa ilusão de que, pronto, achei a minha vocação, né? Vou ser professor, por exemplo. Sim. Nossa, e como é bom ser professor, meu Deus do céu. E aí, de repente, quando você começa a viver a vida de professor, você vai percebendo que ser professor não é só a sala de aula, não é?
Não mesmo. Ela é preparar a aula, pesquisar para preparar a aula. Isso às vezes demanda tempo, paciência, porque às vezes você vai pesquisando e chegando num beco sem saída que você não pode, do ponto de vista ético e moral, você não pode ensinar um beco sem saída para um aluno. Mas há também o corrigir prova, conselho de classe, intervalo em sala de professores, que é uma chatice. Quer dizer, tem uma série de coisas que envolvem a vida de professor que não são prazeres, não é, Alexandre? Sim, e de repente você tem que assumir alguma outra função também, ajudar a coordenar um curso, ou funções mais, digamos, executivas. Sim. E aí, muitas vezes, Pedro, você tem que botar mesmo na balança se, de fato, aquilo que é da ordem, digamos, do dia a dia, do cotidiano, e que não é tão bom assim, vale a pena você continuar naquela posição, ou se aquilo, por outro lado, que te dá prazer naquilo que você faz, está compensando todo esse lado do ônus, como se diz, do ossos do ofício, né? Só que nem sempre também isso é tão claro, né? Nem sempre esse lado bom, ele se apresenta para você. E esse que é talvez também o outro dilema que a gente tem que encarar. Será que a sociedade está proporcionando para todo mundo esse poder fazer o que gosta e encontrar prazer naquilo que faz? Eu acho que você fala num ponto de vista da sociedade, mas eu falo de um ponto de vista bem micro, assim, bem infra, do humano mais básico. Nunca, mas nunca, eu falo por experiência. Pode ser que eu esteja enganado, aí vai vir aí um psicólogo, um coaching, qualquer coisa dizer que não, mas nunca a gente vai encontrar 100% de prazer naquilo que a gente faz, mesmo que seja a realização plena da vocação. E não deveria? Porque não deveria? Eu tô jogando a pergunta pra você. Não deveria? Pô, falar a real, olha, eu acho que ninguém aguenta uma vida de prazer o tempo inteiro. Ninguém aguenta uma vida orgasmática o tempo inteiro. Não dá, cara. Mas eu tô errado? Os membros se distendem, né? Pois é, não tem condições. Os músculos entram num estado de colapso. Catalepsia. Sim, não tem condições. Então, assim, eu já acho uma bobagem, porque aí tem muita gente que vende isso hoje, né? Não, porque eu levanto... Cara, assim, na maioria das vezes eu levanto felizão. Eu amo fazer o que eu faço. Mas aí quando eu olho o dia eu falo, tá, eu vou fazer isso aqui de legal, mas a maioria das coisas não vão ser tão legais assim. Né? No dia que tem gravação eu fico mais... Eu falo, bom, pelo menos meu dia vai terminar com uma conversa. Né? No dia que a gente consegue soltar o programa, bom, foi pro ar, né? Mais um filho. É um filho por semana, não é? Mas ainda assim... nem tu, por exemplo, o processo de editar às vezes é chato pra chuchu. Eu falo pro Alexandre. Sim, eu ouço o programa, 6 vezes. O Alexandre mais um tanto. A gente tá usando o programa de exemplo, porque é algo que brilha os nossos olhos, que a gente ama fazer, mas que tem as partes ruins. Olha, não é 100% prazeroso, né, Alexandre? Fazer as tags do uma conversa sempre, pra mim, é um desafio, viu? Pois é. E aí, fazer a capa, o texto, o processo de publicar é chato, não é? E quer dizer, é tudo que a gente faz. O planejar a pauta é bacana, gravar é bacana, soltar no ar e ver a repercussão é bacana. Mas de lá pra cá no meio, tem uma porção de coisas que são difíceis. Isso na vida inteira, Alexandre. Sim. Eu acho que na vida inteira. Qual é o motorista que gosta de ficar preso no trânsito? Sim. Né? Eu vou ser motorista porque eu amo dirigir. Tá, fica 3 horas preso no trânsito de São Paulo. Você vai. É prazeroso? Então é uma ilusão que precisa cair já passou da hora também, né? Eu achei essa frase formidável. Ninguém aguenta uma vida orgasmática. Ninguém aguenta, o tempo inteiro. E de fato, mas exatamente porque a gente parte desse pressuposto de que o prazer ele se encontra simplesmente nessa questão hedonista, o prazer como uma fruição, deleite que ele é absoluto. E Sim. existe um prazer na recompensa de você saber o que fez o certo, né? De você Sim. guiar a sua vida para um fim que não é
você mesmo não é esse fim, né? Sim. Então, por exemplo, quando você coloca que, por exemplo, na rotina de padre você vai ter lá um monte de coisa pra fazer que nem sempre você gosta, mas você sabe por que você faz isso. Sim. Porque, no fim das contas, o seu ministério está destinado a fazer o reino de Deus acontecer na Terra. Então, o Santo Oscar Romero tem uma frase ótima, né? Que nós somos semeadores de um reino que não é nosso. Ah, sem dúvida. Porque a gente nunca vê o resultado do que faz. Exatamente. Mas assim, só de você saber que você colaborou em algum ponto nesse processo todo, já deveria te dar um prazer pelo bem feito, por saber que está participando de algo muito maior e melhor. E olha só como isso, ao mesmo tempo, se assemelha e se distancia daquilo que é o modo de vida contemporâneo. Porque nós também participamos na vida contemporânea. Se você, por exemplo, trabalha numa linha de montagem, você participa de uma parte do processo. Às vezes você, por exemplo, numa metalúrgica que faz carros, você nunca vai dirigir aquele carro que você produz. Isso deveria dar a você uma certa satisfação de dizer, olha, como esse carro bem feito, tem ali o meu dedo, tem a minha participação. Sim. E quando você pensa na sociedade como um todo, muito mais, né? Olha como essa sociedade que eu vivo, ela tem uma certa beleza e como ela funciona bem. E olha como, aí eu retorno, como é ao mesmo tempo parecido com o reino de Deus e diferente ao mesmo tempo, né? Sim. Nesse processo de você estar oculto numa coisa muito maior, se parece. Mas quando você olha para a sociedade, né, mundana, com todo o peso negativo que tem essa palavra, e quando você vê para a proposta do reino de Deus, como tá distante, né? Há também o contrário, que é a individualização cada vez maior. De que o prazer também é individualista. Exato. Porque não é, você já não tem mais prazer no prazer do outro. Né? Mas mesmo a palavra prazer já... Eu penso que já é uma... Porque a gente está vivendo um hedonismo muito grande. Muito grande. E mesmo a palavra prazer, ela... É triste dizer isso, mas ela está caindo num conceito que, às vezes, beira... Porque a gente também vive uma época hipersexualizada na questão da hipersexualização. Não é à toa que eu falei de orgasmático. Não é? Mas é fato. Eu tenho para mim que algumas palavras, Alexandre, que eu confesso a você que já não me descem. Prazer é uma delas. É triste dizer isso, mas moral é uma delas. De tanto repetir, perde o sentido. Muito, 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 não é? Mas exatamente isso. A gente às vezes esquece de que nós vivemos numa teia de relações, numa sociedade que depende e independe da gente, de que a gente não é a última bolacha do pacote, mas nós somos pessoas importantes dentro da engrenagem social. Se a gente conseguisse imaginar o micro, o macro dessas relações, isso também se transferiria para o âmbito do trabalho. Não é? Eu estou fazendo alguma coisa aqui que é importante, talvez para o micro, talvez para o médio, talvez para o macro, para o maior, mas ela tem a sua importância. E encontrar o valor aí. Não é? O problema é que a gente volta lá para o primeiro, Alexandre. Sim. Que é o fato de que, de novo... Aquilo que poderia ser prazer se torna objeto de barganha. Então eu vou deixar você trabalhar... Hoje em dia as empresas aí, tem empresa que deixa trabalhar de bermuda, isso e mais. Isso é uma pretensa liberdade e tudo mais, mas na verdade são mecanismozinhos de controle ali. Não é? É para dizer, olha, então eu vou ser fiel mais a essa empresa porque ela me deixa vir de bermuda, porque ela me deixa entrar 1 hora mais tarde e sair 3 horas mais tarde. Vai criando esses pequenos mecanismos que na verdade... fazem com que aquilo que poderia ser liberdade, prazer de trabalhar, se torne de novo uma escravização, né? Hoje tô viajando, viu, cara? Tá. Esse Foucault tá me deixando malucaço, velho. E eu ainda trouxe um tema que bateu, né? Olha, só faltou pegar um texto do Foucault. Não, chega de Foucault por essas 2 semanas, rapaz, eu tô ficando doido. Mas eu acho que nisso que você fala, Pedro, me parece que é muito presente essa ideia de... como esse individualismo que a princípio parecia ser algo que a modernidade traz como
algo que a gente nunca viveu na história, que seria algo bom, né? Você poderia ser você mesmo. No fim, levou pra gente pra um buraco e que talvez o que a gente tem que descobrir agora é exatamente esse sentido do ser coletivo, né? Sim. O individualismo, ou o indivíduo que somos, ele tem não só um sentido em si mesmo, mas ele cresce em sentido e a vida cresce em qualidade quando você se descobre parte de um coletivo e consegue conjugar essas duas coisas. Nem ser a massa de manobra de um sistema, digamos, que hoje em dia também isso é um risco, hein, Pedro? Essa ideia de que, porque temos que ser brasileiros, a nossa camisa... Patriotas tá ok. Tem que ser verde e amarela, não sei o que, você tem que defender. E, no fundo, não defende nada, né? Diz até que é lixo, dizem. Eu não sei como é que é. Assim, exacerba é uma questão coletivista, mas, na verdade... enquanto você não pensa com a própria... por si só, né? Sim. Então, nem uma coisa nem outra. Nem você falar, que se dane tudo isso que é a sociedade, eu não tô nem aí pra o que acontece no meu estado, na minha cidade, no meu país. E nem também dizer assim, eu sou o servo fiel aqui dessa estrutura. Desse moros, desse moral, desse ethos, desse grupo, dessa casa. Sim, chegar nesse ponto de falar, eu tenho que me valorizar, isso é importante, mas tenho que me valorizar porque também nesse conjunto, né, que eu faço parte aqui, que bom quando isso que você falou, acho que é importante também, isso que o outro tá vivendo é bom. Que bom que o outro tá vivendo isso, que bom que o outro tá fazendo bem. Esse prazer no que o outro faz, no prazer no ver o outro se dar bem. Eu acho que tá faltando tanto isso. Eu penso que você falou uma coisa aí que é importante, que às vezes o coletivismo se torna uma arma aí de você tirar a liberdade e o individualismo também. Isso é fato. Por exemplo, você pega a condução. Você anda de metrô, meu irmão, é a galera socada com o nariz no celular. Mas verdade. Grudado no celular. Estão se comunicando com outras pessoas ou recebendo comunicações de outras pessoas. É o tal coletivismo. Mas dentro de um individualismo tremendo. Eu penso que essas coisas se tornam mecanismos de domínio ali, justamente para que você consiga, a teoria da conspiração, manter ali a galera exatamente isso, no labirinto, né? No entretenimento do labirinto. Então você tem baias de trabalho, você tem lugares... Lógico, todo mundo precisa de individualidade. Todo mundo precisa ter uma hora de privacidade. Uma hora não, vários momentos de privacidade. Mas a gente está criando uma sociedade que é um misto de coletivismo dentro dessas redes, mas um misto de individualismo naquilo que é o tangente da vida. O que mostra também de que essas pretensas, a volta de novo ao cachorro correndo atrás do rabo, de que essas pretensas liberdades não existem. José Comblan, que é um teólogo católico já falecido, mais um que eu venho estudando bastante, né? Ele fala sobre vida de verdade. E quando ele fala, olha, vida de verdade é vida com liberdade. E aí fica a pergunta, é exatamente essa, não é? Nós temos mesmo liberdade para tudo? Aquela música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, ou seja, exercer uma vida de liberdade verdadeira. E isso é vida prazerosa. A gente tem essa vida? Não tem, né, Alexandre? Sim, e aí entre o saber, o prazer e o fazer, eu trago uma coisa comigo, Pedro, desde do tempo da infância, de que, pra mim, as brincadeiras mais legais era aquela que não tinha competição direta, sabe? Talvez também porque, de certa forma, eu era muito competitivo, mas eu gostava mais, por exemplo, de um pega-pega, gostava mais de um corre-cutia.
Sempre uma... Polícia ladrão. Sempre uma brincadeira, assim, diferente, por exemplo, de um futebol, né? Sim. De uma corrida, porque tem um pouco disso, né? Nessa sociedade que é um coletivo de individualistas, né? De que, olha, tá todo mundo aqui na linha de partida, vamos correr e que vença o melhor. Sim. Sabe? E eu sempre olhava pra esse ter que correr e olhar e pensar, puxa, mas se a gente corresse todo mundo junto? Se divertindo, né? E se a gente se divertisse? Se a gente corresse por correr e não ter que chegar no final e dizer, olha, você é o poderoso, né? E você é o perdedor. Eu olhava isso e olho ainda hoje como uma perda de tempo e uma perda de energia que nos tira o prazer daquilo que deveria de fato nos mover. Não que não seja bom você correr e dizer, olha, eu fui o melhor aqui dessa vez. E que fosse assim então, né? Pelo menos que você ganhasse e mais às vezes você perdesse e falasse, tudo bem, né? É a vida. É a vida, mas não. É esse sempre correr, sempre ter que chegar à frente e sempre ficar satisfeito porque alguém ficou para trás, né? E fazer esse jogo terrível de, no fim das contas, cada um tá correndo por si e ter que botar o seu saber empregado nisso, empenhado nisso e ter que sacrificar muitas vezes o seu prazer nesse sentido de, puxa vida, não é só o fazer as coisas bem feito porque isso é bom, mas o fazer porque alguém quer que eu seja isso. Sim, e que tolhe totalmente de individualidade. Alexandre, para terminar, porque eu tenho reunião daqui a pouco. Tá bom. E Jesus? Enquanto você falava aí no final, eu pensava exatamente nisso. Jesus fez exatamente tudo o que queria e para mim vem aquela tensão. Ele diz, minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ele mostrava prazer naquilo que fazia. Só que na hora que o bicho começou a pegar... Horto das Oliveiras, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Não é? Lógico, Jesus cumpriu, do ponto de vista teológico, Jesus cumpriu a vontade do Pai inteiramente e fez a vontade do Pai, que também é a vontade do Filho, que também é a vontade do Espírito, naquilo que a gente chama de economia da salvação. Mas naquilo que é a narrativa bíblica, é possível a gente falar. Sim. Que Jesus encontrou tensão naquilo que era o fazer o que de fato lhe aprazia e ter que lidar, por exemplo, com a agonia da cruz, né? Que se tornou uma obrigatoriedade diante do desenhar das circunstâncias históricas, não é? Sim, tem esse aspecto, né, de que entre o que precisava ser feito e aquilo que se gostaria de fazer, Jesus escolhe livremente aquilo que precisava ser feito, custe o que custar, mas também me vem à mente aquela palavra que Jesus fala, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Sim, né? Sim. No sentido de que ele pôde fazer essas escolhas exatamente porque está guiado pela própria sintonia com o Pai, de que está cumprindo ali aquilo que o Pai designou para que ele fizesse. Então, diante disso, todas as dificuldades, todas as angústias, elas são possíveis de ser superadas porque você está mirando em algo muito além daquilo que o que é imediato te apresenta. Né? O aparente, né? Exatamente. Vai de novo naquilo que você falou também, né? Que é a gente perceber que trabalha para algo maior, né? Que você contribui para a sociedade, que você contribui, naquele exemplo do carro pronto, é um parafuso que eu aperto, mas é um carro pronto que sai rodando por aí. E Jesus é aquilo, né? Ter a consciência de que o projeto que ele contempla, o projeto que ele trabalha é um projeto maior, mas ainda assim encontrar essa tensão, que é uma tensão normal, é uma tensão da vida. Essa história de que você encontra 100% de prazer naquilo que ela faz
é um pouco conto de fadas, mas também essa ideia, e não é que a gente está contra o academicismo, não é isso. Não. Mas essa ideia de... E eu também não estou validando aqui o discurso desse ministro da Educação, que fala que faculdade é, como é que se diz? Para poucos. Coisa é para poucos. Não é isso, porque também isso pode ser uma... E aqui eu faço questão de dizer que eu penso totalmente diferente. Mas como isso se torna filtro depois para você fazer exigências cada vez mais difíceis nesse grande labirinto, isso é fato. E Jesus, do ponto de vista esquemático, fugiu de tudo isso. E fugiu de todo esse esquema, né? Tem uma outra citação que é ótima também, lá em Marcos 7, Jesus quando cura um surdo mudo, né? E diz o éfeta. Quando as pessoas veem a cura de Jesus, eles falam assim, ele fez bem todas as coisas, né? Então, Jesus fazia o bem, passou por esse mundo fazendo bem, também nesse sentido de que nós temos que fazer o nosso melhor, né? Talvez Sim. Nós não vamos curar um surdo, talvez não vamos curar um mudo, ou talvez até o façamos, hein? E o que deve nos mover é esse reconhecer essa capacidade que Deus nos dá, né? E não tenha dúvida, alguém vai reconhecer o seu talento, alguém vai dizer, puxa, que bom que Deus deu esse dom para esse meu irmão. Pode não ser o seu patrão, pode não ser talvez as pessoas próximas a você, mas o bem que você faz não passa sem que Deus olhe e de alguma forma retribua não só nessa vida, mas também na vida eterna. Tá aí. Falou bonito demais e falou pra acabar já. Olha, a gente termina aqui mais uma conversa, até porque eu disse, eu tenho reunião, já tô atrasado já. Me espera aí, pessoal, tô chegando. Eu queria agradecer mais uma vez. Agora voltamos aos temas eruditos ou pseudo-eruditos, ou em que a gente faz parecer que somos eruditos. Obrigado, Alexandre, e até semana que vem. Lembrando, apresente esse programa para mais pessoas. A gente precisa mostrar que há um jeito diferente de pensar, busque conhecimento. É isso aí, gente. Eu agradeço também a todos os envolvidos, no caso Pedro. E estamos aí, estamos na rede social, estamos lá com o nosso e-mail, conversaconosco@gmail.com. E até a semana que vem. Beijo, abraço. E aperto de mão. Até mais, crianças.